Nesse vídeo eu vou te mostrar como declarar incorporação de ações no seu imposto de renda. Vou te falar o que é exatamente uma incorporação, quando que você fica sabendo que de fato ela aconteceu, quais que são os principais tipos, como que funciona o imposto de renda de maneira geral nelas. Então assim, qual que é o preço médio que passam a ter os ativos da incorporadora que você recebeu, quais que são os novos estoques, como que você faz para calcular, se aplica ou não as regras de isenções, aplica aquela regra, por exemplo, dos 20 mil, como que você lança na declaração anual e muito mais. Por isso, peço que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica todo o seu imposto de renda, tanto a declaração anual como também a apuração mensal do IR para suas operações em Bolsa de Valores. Aliás, a nossa calculadora de IR para Bolsa é uma das mais automatizadas do mercado. Você não precisa cadastrar estoques ou prejuízos acumulados, não precisa se preocupar com eventos corporativos como a incorporação, não precisa sequer mandar notas de corretagem, porque tudo é apurado e puxado por nós através da nossa integração com a B3. Dá uma olhada no link do nosso site, a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, a incorporação, pessoal, ela acontece quando uma empresa ela adquire todas as ações de outra. Essa empresa que adquiriu é a incorporadora, né? E aquela empresa cujas ações foram adquiridas é a incorporada. É diferente, por exemplo, de uma incorporação de empresa, em que a incorporada, nesse caso, ela se extingue, então passa a existir apenas a incorporadora. No caso da incorporação, não. As duas empresas continuam existindo. A única diferença é que a incorporada, em vez agora de ter todos aqueles acionistas que ela tinha antes, passa a ter um único acionista, que é a empresa incorporadora. E incorporação, pessoal, acontece bastante na Bolsa de Valores brasileira. Você teve, por exemplo, em 2021 a gente teve RLog3, que foi incorporada por Cezan 3, teve Tiet 4, Tiet 11, que foi incorporada por ASB3, teve IGTA 3, que foi incorporada por JPSA 3. E em 2022 a gente já teve Lame 3 e Lame 4, que foram incorporados por Amer 3, POI 3 por Enev 3, BID 3, 4 e 11 que foram incorporadas por INBR 31. Então assim, normalmente se você se deparar com algum ativo na sua carteira que você não conhece, provavelmente ele foi decorrente ou de uma incorporação, ou de uma cisão, ou de uma subscrição. Tá? Algum desses três eventos. E eu diria, acho até que o mais comum desses três ainda é a incorporação. Para você saber se aconteceu uma incorporação em algum ativo seu, primeiro o ideal é que como investidor você acompanhe todas as notícias financeiras a respeito das companhias ou fundos das quais você é acionista ou cotista. Mas se você quiser uma forma bem objetiva de saber, é através do extrato de movimentação da B3. Então se você for agora na nova área logada do investidor da B3, que meio que substituiu o antigo SEI, você vai ver que tem vários extratos lá, extrato de negociação, extrato de posições e vai ter um que é o extrato de movimentação, onde vão estar cadastrados todos os principais eventos corporativos. E ali então você vai conseguir identificar que houve alguma incorporação como ativo seu. Sobre o imposto de renda na incorporação, a Receita Federal ela se pronunciou a respeito do assunto naquele manualzinho de perguntas e respostas dela. Nessa pergunta aqui de número 568, qual é o tratamento tributário da incorporação de ações? Então, primeiro ela diz o que é a incorporação de ações, né? Que na incorporação de ações uma companhia incorpora a totalidade das ações de outra, sendo que esta última não se extingue, continuando a ter direitos e obrigações, ok, o que eu falei até agora. E aqui ela diz, assim sendo, na operação de incorporação de ações, a transferência destas para o capital social da companhia incorporadora caracteriza a alienação cujo valor, se superior ao indicado na declaração de bens da pessoa física que as transfere, é tributado pela diferença a maior como ganho de capital na forma da legislação. Então, o que esse trecho aqui do Perguntas e Respostas está dizendo? Que quando acontece uma incorporação, é como se o acionista da incorporada estivesse vendendo as suas ações para a empresa incorporadora. Ou seja, ele está fazendo meio que uma negociação, uma alienação, como se fosse qualquer outra. E se o valor dessa alienação for superior, portanto, ao preço médio de aquisição dessas ações da incorporada, você vai ter um ganho de capital tributável pelo imposto de renda. O problema é que a Receita Federal, ela termina o entendimento dela aí. Ela não diz especificamente como que você vai mensurar o valor dessa operação.
Opa, se quando acontece uma incorporação, você está vendendo a sua ação da incorporada para a empresa incorporadora, por quanto que essa venda está sendo feita? Né? Qual é o valor de alienação que eu vou considerar aqui para poder aplicar aquela diferença com o preço médio de aquisição e, consequentemente, né, calcular o lucro tributável. Por isso, pessoal, nesse campo a gente fica numa zona meio nebulosa. Todos os textos que vocês virem aí na internet ou vídeos, inclusive esse aqui, dizendo como que você faz o cálculo do ganho tributável em operações de incorporação, é apenas a opinião de quem está falando e não o posicionamento expresso da Receita Federal. Por isso, é bem possível que você veja algumas divergências aí entre o meu entendimento e o entendimento de outros especialistas. Vamos ver então como que eu considero que esse cálculo ele deve ser feito em cada uma das principais situações de incorporação. A primeira é a incorporação em que as ações da incorporada elas são trocadas apenas por ações da incorporadora, não tem dinheiro na história. A segunda é quando essa troca ela é feita em dinheiro, né? Então você, como acionista da incorporada, recebe apenas dinheiro por estar alienando as suas ações da incorporada para a incorporadora. E a terceira, que é a mais comum, quando você, como acionista da empresa incorporada, recebe parte desse pagamento em dinheiro, parte em ações da incorporadora. No primeiro caso, que é o da compra de ações da incorporada, e que é feita em ações da incorporadora, a primeira coisa que você tem que fazer é ver qual que é o fator dessa incorporação. O fator nada mais é do que a quantidade de ações da incorporadora que você está recebendo por cada ação da incorporada. Então vamos supor, por exemplo, um fator 0,20. O que isso significa? Que para cada uma ação que você tinha da incorporada, você vai receber 0,20 ação da incorporadora. Se fosse um fator 2, por exemplo, para cada uma ação que você tinha da incorporada, você vai receber 2 ações da incorporadora e assim por diante. Como que você descobre esse fator? Através do aviso aos acionistas. Então, a companhia incorporada ela vai emitir um comunicado para todos os acionistas, dizendo especificamente como que vão funcionar as regras daquela incorporação. Nesse caso aqui, pessoal, o meu entendimento ele é de que o valor dessa alienação, tá? O quanto que você, digamos, vai estar recebendo por essa troca que está sendo feita, ela vai ser auferida pelo valor de mercado das ações da incorporadora no dia em que acontecer a incorporação. Ou seja, você pega qual que era o valor exato de mercado, tá, das ações da incorporadora no dia da incorporação, multiplica pelo fator e com isso você tem o valor exato da alienação. Tem especialistas que entendem de maneira diferente. Eles entendem que o custo de aquisição das ações da incorporadora, o total dele deve ser igual ao custo de aquisição das ações da incorporada. Né, de modo que você teria que calcular esse custo conforme esse número de ações. Ou seja, você precisaria pegar o valor total, né, do custo de aquisição das ações da incorporada, né, e teria que depois dividir pelo número de ações que você ficou da incorporadora para então encontrar, né, o valor da alienação. No meu entendimento, isso não está correto. Eu vou mostrar por quê. Se você for aqui no regulamento do imposto de renda, que é a principal norma, a principal lei que rege o imposto de renda, tanto pessoa física como jurídica, você vai ver aqui no artigo 134 que considera-se valor de alienação 1. O preço efetivo da operação, nos termos estabelecidos no parágrafo 4º. A gente viu que essa situação aqui não se aplica, porque na incorporação você não tem um preço efetivo da operação. 2. O valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro, é esse o nosso caso aqui. Se trata de uma incorporação, portanto houve uma alienação, mas essa alienação, né, ela aconteceu mediante a troca por outras ações. Então não se trata de uma operação expressa em dinheiro. Consequentemente, ela tem que ser o valor de mercado dessa operação. E 3, o valor apurado nos termos estabelecidos no artigo 238, nas hipóteses de, e aqui ele vai elencar uma série de situações específicas que também não se aplicam. Então, o artigo 134 do Regulamento do Imposto de Renda está sendo claro ao dizer que o valor de alienação aplicável, de maneira geral, é o valor de mercado da operação sempre que ela não for expressa em dinheiro. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos supor que você tinha, no estoque inicial, ele fosse de 50 ações da empresa incorporada. E que o preço médio de cada uma dessas ações da incorporada, na data da incorporação, era de R$10. Ou seja, por essas 50 ações você gastou, né, R$10 cada, né, como uma média. Vamos supor que nessa incorporação o fator seja 0,50. Então, para cada uma ação que você tinha da incorporada, você recebeu 0,50 ação da incorporadora. Para você, então, calcular o estoque final, ou seja, o número de ações da incorporadora com que você vai ficar,
você deve simplesmente multiplicar o estoque inicial que você tinha, que eram essas 50 ações aqui, pelo fator, que é 0,5. Portanto, você vai ter no final 25 ações da incorporadora. Já para você calcular o resultado final, que é o quanto assim você teve de lucro ou de prejuízo nessa operação de alienação, você vai pegar o preço médio de aquisição, que a gente sabe que era R$10, e o preço médio da alienação ele vai ser a cotação de fechamento da ação da incorporadora multiplicada pelo fator. A gente viu aqui que o preço, a cotação era de R$30, vezes o fator, que é 0,50, R$15, portanto. Então, nessa operação de incorporação, a alienação de cada ação da incorporada se deu por R$15. Como o custo de aquisição unitário tinha sido 10, significa que você teve um lucro de R$5 por ação nessa incorporação. Existe um problema, pessoal, que é o caso dos resultados fracionados. Vamos supor, por exemplo, que você tinha 17 ações da incorporada, que o fator da incorporação também foi de 0,5, que o preço médio da incorporada era de R$10 e que a cotação no fechamento da ação da incorporadora era de R$30. Para você calcular o estoque final, você faz a mesma coisa. Multiplica o estoque de ações que você tinha da incorporada pelo fator, de modo que vai ser 17 vezes 0,5, portanto 8,5. O problema é que na Bolsa de Valores brasileira você não tem frações de ações, ao contrário, por exemplo, do que acontece na Bolsa Americana. Então você vai ter que arredondar isso aqui para baixo, você vai ficar com apenas 8 ações da incorporada. Significa que você vai perder o 0,5? Não. Esses 0,5 eles vão ser somados às outras frações dos demais acionistas e vão ser vendidas pela companhia, e aí o valor arrecadado vai ser distribuído proporcionalmente entre os acionistas. E aí cada acionista vai receber esse dinheiro como se fosse um provento. Você vai poder ver, inclusive, no extrato da sua corretora ou no extrato de movimentação da B3, um lançamento lá semelhante ao de provento, referente a leilão de frações. É exatamente isso, são as frações que você acabou ficando por conta desse processo de incorporação. Para calcular o resultado final, não muda nada. Você vai pegar a cotação de fechamento da ação da incorporadora, vai multiplicar pelo fator e vai, portanto, chegar a esse valor de R$15. Como o preço médio de aquisição foi R$10, então você teve de novo, como no primeiro exemplo, um lucro de R$5 por ação. Segundo tipo de incorporação, quando a compra das ações da incorporada ela é feita em dinheiro. Aí, nesse caso, é muito simples. O valor da alienação é simplesmente o valor em dinheiro. A gente entra naquela primeira hipótese lá do inciso primeiro, que é o preço da operação. Tá? Então, não tem mistério nesse caso. O terceiro caso é o mais comum, como eu falei, que é quando a compra das ações da incorporada ela é feita parte em ações da incorporadora e parte em dinheiro. Então, vamos supor aqui que você tem uma situação em que o seu estoque inicial seja de 50 ações da incorporada, o fator seja de 0,5, o preço médio da incorporada é de 10, a cotação de fechamento da incorporadora no dia da incorporação era de 25 e a parcela que foi paga em dinheiro foi de R$12 por ação da incorporada. Então, para calcular o estoque, você continua fazendo a mesma coisa, tá? Não muda nada, né, nessa situação. Você multiplica o estoque que você tinha de ações da incorporada pelo fator e aí você chega então ao estoque que você vai ter de ações da incorporadora. Já para calcular o resultado, aí muda um pouquinho. Você vai ter que multiplicar o fator pela cotação de fechamento na data base, né, da ação da incorporadora e vai ter que no final adicionar aquela parcela em dinheiro. Nesse nosso exemplo, então, é 0,5 vezes R$25, que era da cotação de fechamento, e depois você soma com 12, que é a parcela recebida em dinheiro, dando um resultado final de R$24,50. E aí o resultado vai ser o valor da alienação menos o preço médio, né, da incorporadora, vezes o estoque inicial. Portanto, nesse nosso exemplo aqui, o resultado final seria um lucro de R$725. Pessoal, eu sei que isso é complicado, tá? É um cálculo muito difícil de ser feito, mas eu estou oferecendo uma solução bem mais simples do que vocês aprenderem tudo isso que eu estou falando. É usar uma plataforma como a do IRBot, em que esse cálculo ele vai ser feito de maneira automática. Todos esses ajustes eles já vão ficar prontos na hora de você declarar o imposto de renda, na hora de pagar a DAF. Tudo isso já vai ser levado em consideração. Agora, pessoal, vamos saber se aplica alguma regra de isenção nas incorporações. Por exemplo, a regra dos R$20 mil, ela vai se aplicar aqui no caso? Vamos ver o que diz o regulamento do imposto de renda. Ele diz que são isentos os seguintes rendimentos obtidos na alienação de bens ou direitos. A. O ganho de capital oferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, nos termos e nas condições estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 133, cujo preço médio unitário na alienação, no mês em que esta for utilizada, será igual ou inferior a R$20 mil na hipótese de alienação de ações negociadas no mercado de balcão.
Qual que é o problema aqui, pessoal? No evento de incorporação, não há uma alienação no mercado de balcão. A empresa incorporadora ela não vai no home broker dela e compra as ações da incorporada. Tá? Essa ação ela é feita fora da Bolsa de Valores, tanto que nem tem nota de corretagem. Tá? As ações que você recebeu da incorporadora, elas não vão ter uma nota de corretagem. Se você se basear só em nota de corretagem, você nem vai saber que essa operação aconteceu. Mas olha o que diz aqui o item 2. R$ 35.000 nas demais hipóteses. Ou seja, ele está dizendo que quando uma alienação ela acontecer e o total de vendas for inferior a R$ 35.000 no mesmo mês, nas demais hipóteses, como seria então o caso aqui da incorporação, ela vai ser isenta. Essa operação aqui ela vai ser isenta se inferior a R$ 35.000. Então, no meu entendimento, se o valor da alienação total que você fez no mês de ativos negociados em bolsa de valores tiver sido inferior a R$ 35.000, como vai ser na maior parte dos casos, a incorporação é sim isenta. Quer dizer que você perdeu tempo agora entendendo como que faz o cálculo todo do lucro? Não, porque esse lucro ele vai ter que ser declarado. Você vai ter que lançar na declaração anual, sendo que como rendimento isento. O que você não vai precisar fazer, na minha opinião, é recolher a DARF, caso eventualmente você tenha um lucro. Por quê? Porque se o total de alienações tiver sido inferior a R$ 35.000, ele está protegido por essa hipótese de isenção. Aí você pode perguntar assim, então por que esse dispositivo ele não se aplica a todos os outros ativos em bolsa? Por que se eu vender BDRs, por exemplo, e tiver um lucro, ele também não é isento se o total de vendas que eu fizer foi inferior a R$ 35.000? Por causa desse bendito artigo 839 do Regulamento do Imposto de Renda, que diz que os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores de mercadoria de futuros e assemelhados, serão tributadas a alíquota de 15%. E aí, nos próximos dispositivos, ele vai falar aqui daquelas exceções para fundos imobiliários e para operações de day trade, em que a alíquota ela vai ser de 20%. Ou seja, aquela regra não se aplica a ativos negociados em bolsa, porque tem uma outra regra que vai prevalecer, que é essa aqui que diz que para esse tipo de ativo específico, incide sim imposto de renda e, portanto, não tem a regra de isenção. Acontece que, como vocês podem ver aqui, esse artigo ele está se limitando a operações realizadas em bolsa de valores. Mas, como eu disse, a incorporação ela não acontece na bolsa de valores. Não há uma ordem de compra, não há uma nota de corretagem. E por essa razão, no meu entender, se aplica sim a regra geral dos 35.000. É esse o entendimento que a gente aplica aqui para todos os nossos clientes do IRBOT. Se houver qualquer tipo de pendência, de problema relacionado a isso, nós inclusive oferecemos a defesa de todos os nossos clientes sem nenhum tipo de custo adicional, porque nós temos bastante convicção em relação a esse nosso entendimento atual, salvo se no futuro a Receita Federal ela se pronunciar expressamente dizendo que nesses casos não há isenção. Bom, até agora, pessoal, a gente falou sobre como que você faz para apurar os resultados, mas não como declarar, como lançar lá na declaração anual de imposto de renda. Então, na declaração anual, você vai lá na ficha de renda variável, operações comuns / day trade, e vai lançar os lucros ou prejuízos que você tenha tido decorrentes dessas incorporações lá na linha de mercado à vista, ações. Mas você não acabou de dizer que não se trata de uma operação em bolsa de valores? Como é que vai lançar lá em mercado à vista ações? Porque não tem um outro campo melhor para isso. Então, como parece que o programa da Receita ele não está preparado para esse tipo de situação, o que eu acho mais seguro é lançar dessa forma que eu mencionei. Se a incorporação ela tiver sido de um FII, de um fundo de investimento imobiliário, aí você coloca nessa mesma ficha de renda variável, sendo que na parte lá de operações em FII ou FIAGRO. E aí coloca como se fosse também qualquer outra alienação junto com os demais resultados que eventualmente você tiver. Nos dois casos, pessoal, nunca esqueça de declarar também o pagamento da DARF, caso você tenha pago alguma DARF ao longo do ano referente também a essas incorporações. Beleza? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esquece de deixar o seu like. Se tiver alguma dúvida ou se tiver alguma discordância, alguma consideração a fazer, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.